Oi, gente! Estamos aqui diretamente do Web Summit. Estou super feliz que eu estou de volta na minha terra. Depois de tanto tempo em São Paulo, estou de volta no Rio de Janeiro, graças a Zorro, que me convidou para fazer uma sequência de entrevistas. Estou aqui hoje com Gustavo e Thiago. Vou deixar eles se apresentarem um pouquinho, para a gente falar hoje sobre inteligência artificial, sobre analytics, enfim, né, trocar um pouquinho essa ideia. E aí, Gu, conta um pouquinho sobre você, o que você faz? Legal. Eu sou o Gustavo Rufino, eu sou fundador da Stalce Analytics. A Stalce é uma consultoria que analisa, armazena e estrutura um grande volume de dados, né, que é a porta de entrada para AI, e a gente ajuda hoje várias enterprises na tomada de decisão. Fala galera, tudo bem? Sou o Thiago, fundador da Stalce Analytics, junto com o Gustavo. Ele já explicou um pouco do que a gente faz, mas enfim, a gente fica muito no texto de inserção de dados, metrificação. Já que vocês veem possibilidades, né, aplicabilidade de inteligência artificial? Eu vejo dois grandes desafios. Um é mercado de trabalho, a gente não sabe quais profissões vão ser impactadas. Claro, os desafios de legislação. Por exemplo, a União Europeia já está fazendo sua própria legislação sobre isso e provavelmente a América Latina ela vai sair daí. Tem algo que eu venho discutindo muito, que é, cara, como é que hoje a gente usa a inteligência artificial para gerar inteligência de dados também, né? Então, quando eu estava usando, por exemplo, a plataforma da Zorro, eu consegui, em poucos segundos, gerar um dashboard. Então, você para e pensa, cara, o cara que era fazedor de dashboard, né? Então, será que essa profissão vai sumir? Né? Então, hoje já existe uma inteligência artificial que eu consegui usar, subir os dados na plataforma e gerar um dashboard em segundos para se fazer essas análises, né? E aí eu fico pensando, como é que está esse sentimento das pessoas em relação a algumas profissões? Primeiro, eu acho que eu vou debater sobre mercado de trabalho. A gente vai ter vários ganhadores. Eu acho que quando a gente fala de mercado de tecnologia, as empresas elas estão vendo como muita oportunidade de otimização de custos. Por exemplo, a área de desenvolvimento das empresas, de várias, hoje custam mais do que todos os outros departamentos e de alguma forma as empresas elas estão aguardando até investimento para ver onde vai a AI para fazer essas otimizações. Por um outro desafio de mercado de trabalho, eu acho que principalmente no universo brasileiro, onde a gente tem um gargalo de educação muito forte, a gente pode ter muitos perdedores. Porque a nossa educação básica de qualidade ela é inexistente no segmento público. E como essas pessoas elas vão chegar daqui 5, 10 anos no mercado de trabalho, sendo que elas não estão sabendo o básico de matemática, o básico de português, para a gente falar que ela vai dar um input para a inteligência artificial. Aí ela veio para ser um braço de apoio, até para a pessoa, desde a pessoa que analisa, até a pessoa que está codando, até a pessoa, sei lá, está no campo. Então, são diversos contextos que a IA pode ser utilizada para melhorar o fluxo. Então, é interessante ver a IA como um processo ou uma ferramenta para atingimento de uma meta. Então, você acabou de falar da CIA, usar a IA exatamente para responder as perguntas ali que o analista demoraria um pouco mais de tempo, debruçaria um pouco mais sobre a informação. Então, utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para resolver problemas um pouco mais rápido ou até melhor, de forma um pouco mais adequada, sabe? Sobre inteligência artificial ter uma visão mais ampla. Será que a inteligência humana vai ser substituída por inteligência artificial? O que vocês acham? E como é que vocês veem a Stalce dentro desse cenário? Ela trouxe aqui um futuro um pouco apocalíptico. Eu discordo, eu acho que não vai substituir. A gente tem várias características e várias outras coisas que a gente vai ter tempo para produzir. Eu acho que eu vejo muito que a AI vai vir como um copiloto. Inicialmente, queria falar que a Stalce está extremamente preparada para resolver qualquer contexto ligado à inteligência artificial. Acho que muito do que eu já falei é utilizar ela como uma ferramenta, literalmente, para resolver problemas e para resolver problemas que até então a gente também não sabe quais são esses problemas. Então, quiçá a gente sabe as perguntas hoje. Então, é utilizar a IA como ferramenta
também abre um leque de oportunidades para pessoas como a gente veio de um contexto periférico, de acessar alguns espaços que até então não nos foi dado. Então, a IA também ela serve como ferramenta para nos dar visibilidade ou para dar visibilidade a algumas pessoas que, de alguma forma, foram negligenciadas ou que não têm acesso a alguns ambientes. Super obrigada, super feliz com esse bate-papo curtinho. Eu tô de acordo com vocês, assim, que IA, para mim, ela é muito mais um caminho para um mundo melhor do que para um lugar apocalíptico. Oi, pessoal! Mais uma entrevista super incrível aqui com a Zorro. Vambora! Tô com uma pessoa super especial aqui hoje, uma mulher empreendedora incrível. Thaís Guerra, por favor, se apresente. Oi, Carol, obrigada pelo convite, pessoal. Bom, eu sou a Thaís Guerra, sou aqui do Rio. Eu empreendo já tem alguns anos, principalmente com a parte de sustentabilidade, geração de dados. E aí, logo de cara, a minha empresa, ela não existe nada se não tiver dados. Então, não é nem algo que a gente começou vendendo no marketing, no pitch, e depois a gente incorporou porque via que tinha muito valor nisso. Não existe empresa se não tiver dados, né? Isso é uma coisa que, cara, eu também como empreendedora fico super pensando, né? E aí, Thaís, assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né? Quais são os desafios hoje da sua parte que você vê em relação a tratamento de dados, coleta de dados, sabe? Essa parte técnica, como é que você faz hoje para captar esses dados com confiabilidade, sabe? Excelente pergunta. Bom, a gente capta através de sensores que são feitos por nós, montados num circuito por nós. Então, vira e mexe, a gente tem que fazer uma própria auditoria para ver se os dados estão sendo coletados corretamente, sendo transmitidos via rede, se está tudo certinho. E aí, bom, a gente trata muito de dados ambientais, de impacto socioambiental, então toneladas de resíduo, quantidade de emissão de CO2 que foi evitada na atmosfera, quantas pessoas descartaram. E tem um dado que é polêmico, tem a ver com CPF. A gente coleta CPF, né? A gente já teve muitas reuniões com o advogado para ver se é um dado sensível, se não é. Então a gente também tem muito cuidado de tratar, apesar de não ser um dado sensível, né? Então envolve muito pessoas, meio ambiente. Tem um negócio super legal que eu gosto até no Zorro Analytics, que é isso que a Thaís trouxe de dados sensíveis. Assim, eu consigo, quando eu estou fazendo as minhas análises, eu consigo setar dentro do Zorro Analytics o que é dado sensível e o que não é. Então isso, durante o processo de análise, eu consigo separar. Isso aqui é dado sensível, não é? Porque hoje a gente está se preocupando muito com o LGPD, né? Então, isso é uma coisa que importa muito para mim. Eu consigo setar isso na plataforma. E eu queria saber, assim, como é que você está olhando para a LGPD hoje também? Boa, uma pergunta muito delicada, porque a gente sabe que, por um lado, o dado sensível, ele traz uma riqueza absurda, né? Então, o que a gente fala para o cliente assim, ele trazer a nossa solução, por exemplo, que faz essa coleta de dados e análise, é ele poder conhecer o consumidor. E aí a gente entendeu até que ponto ele precisa conhecer que a Mariazinha, que mora em tal lugar, tarará. A gente viu que, nesse nosso caso, não tinha necessidade. A gente trabalha muito com o público, então muita gente todos os dias, a chance de dar algum BO com quem está colocando os dados é gigante, então a gente minimiza o risco com dados que não são sensíveis. Thaís, eu quero aproveitar para te fazer uma outra pergunta, que é o tema do momento, né? Inteligência artificial. Como é que hoje você está olhando para a IA? Como está seu time em relação a isso? Como é que está você em relação a isso? Como é que a Floritec está olhando, né, para isso também? Perfeito. Eu gosto muito de falar que inteligência artificial, na verdade, tem um bom marketing, um bom naming. Porque se inteligência artificial tivesse qualquer outro nome mais matemático, que assim, a gente pegou muito do que trouxe na ficção científica do que é uma IA. Então, por isso que rola essa discussão, a IA vai roubar meu emprego, tarará. Então, a meu ver, teve um bom plano de marketing, porque o nome entrega tudo, né? E agora a gente já está, a gente trabalha com máquina de coleta. E a próxima que a gente está lançando, ela já iniciou com uma demanda de que tem que trazer IA na câmera, para poder ver um tipo exato de um resíduo que a gente vai estar coletando.
Então, acaba sendo mais uma necessidade. A gente, quando viu, já estava trabalhando com isso, apesar de não ser o nosso core, mas foi necessário para o negócio poder rodar também. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal, e até a próxima.